Chegou a hora do nosso bate-papo com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi, que está ao vivo aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo. Kawaguchi, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Boa noite, telespectadores. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Perfeito. Vários assuntos para tratarmos, mas para começar, o candidato à presidência dos Estados Unidos, Mike Pence, ele fez uma visita surpresa à Ucrânia, mas ele não é, o favorito nas pesquisas de intenção de voto nos Estados Unidos. Conta pra gente, o apoio de Mike Pence pode fazer alguma diferença na guerra da Ucrânia, Kawaguchi? Pode, Daniel. Bom, é o seguinte, nós temos o presidente Biden provavelmente correndo para a reeleição pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. Pelo Partido Republicano, é possível a candidatura aí do Trump ou do Ron DeSantis, se o Trump tiver muito enrolado aí, porque ele está sendo processado, talvez por questões judiciais ele tenha problemas aí na próxima eleição americana. E o Pence é aquele cara que justamente brigou com ele era o vice do Donald Trump. Donald Trump falou que as eleições americanas tinham sido fraudadas e pediu para o Pence apoiá-lo, inclusive tomar medidas legais aí para apoiá-lo, para cancelar a nomeação de Biden. E o Pence falou que não, o Pence ficou do lado do que ele acreditava ser a medida mais democrática. Então os dois são brigados. Mas por que isso faz diferença para a Ucrânia? Os republicanos, eles estão divididos entre apoiar a Ucrânia e não apoiar a Ucrânia. Então você tem o ex-presidente Trump e o principal rival dele na indicação pelo Partido Republicano, o Ron DeSantis, governador da Flórida. Ambos, eles acham que já teve apoio demais para a Ucrânia, que os Estados Unidos estão gastando demais em enviar armas para a Ucrânia conseguir se defender da Rússia. Agora o Pence não. O Pence ele representa o lado do Partido Republicano, que acha que esse é o momento de ajudar a Ucrânia. Porque se eles não ajudarem a Ucrânia nesse momento a expulsar a Rússia do seu território, é possível que a Rússia tente não só anexar o resto da Ucrânia, mas também outros países ali, como a Moldávia ou os países bálticos. Então, o cálculo que os republicanos fazem é que seria até uma visão utilitarista, mas se não ajudar agora, vai ficar muito mais difícil e muito mais caro ajudar mais para frente, quando a Rússia estiver mais poderosa. Mas essa não é a visão dominante. O Mike Pence ele tem poucas chances de ser o candidato escolhido. Então, na prática, o que a gente vê é que o tempo está se esgotando para a Ucrânia, porque, de um lado, tem o presidente Joe Biden que está ajudando, só que não está ajudando de forma suficiente para que a Ucrânia vença a guerra. E o próximo presidente, se não for o Biden, pode ser um republicano que talvez não queira ajudar tanto assim. Então, a presença do Mike Pence na Ucrânia pelo menos vai levantar o assunto e talvez um republicano como o Trump ou o Ron DeSantis, ele não seja tão absoluto, não seja, ele pelo menos talvez para conseguir eleitores aí republicanos favoráveis à Ucrânia, ele seja um pouco mais moderado e mantenha pelo menos algum tipo de ajuda nessa guerra que deve se estender ainda por bastante tempo. Agora, Luiz Kawaguchi, tem uma informação que repercute na imprensa internacional. Afinal, o Wall Street Journal, muito popular e conhecido, afirmou que o líder rebelde russo, Yevgeny Prigozhin, ele planejou sequestrar os principais comandantes militares da Rússia. O que deu errado, hein, Kawaguchi? É verdade, o Serviço Secreto Russo, o FSB, que é o herdeiro daquela famosa e temida KGB, eles conseguiram descobrir esses planos. Qual que era o plano do Prigozhin? Ele ia esperar o principal comandante da Rússia, o general Gerasimov, e também o ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, fazerem uma visita à frente de batalha na Ucrânia. E quando eles chegassem para fazer essa visita, eles iam ser feitos reféns pelo Prigozhin. E faltava só 2 dias para isso acontecer. Só que o Serviço Secreto Russo descobriu e acabou com os planos do Prigozhin. Estima-se que isso aconteceu exatamente naquele momento, na semana passada, quando esse líder mercenário, o líder do Wagner Group, resolveu lançar uma rebelião. O que ele fez? Ele pegou as tropas dele e invadiu a própria Rússia, saiu da Ucrânia e tentou chegar com uma coluna de tanques a Moscou.
Então a gente não tinha entendido por que ele tinha tomado essa atitude, uma atitude radical, desesperada. Provavelmente foi isso. O serviço secreto descobriu que ele planejava sequestrar os principais comandantes da Rússia, com quem ele não concorda e tem uma rixa muito grande, e aí ele seria acusado de alta traição. Então a única forma que ele tinha era aumentar as suas apostas e invadir a própria Rússia, e a gente viu que essa tentativa dele deu errado. Agora, Kawaguchi, os ucranianos estão treinando equipes para lidar com um cenário em que os russos podem explodir aquela usina nuclear de Zaporizhia, né? Isso faz parte da guerra de propaganda ou tem fundamento prático? Olha, eles estão aí num dilema, Daniel, pelo seguinte, já surgiram informações que os russos teriam minado a usina de Zaporizhia. A usina de Zaporizhia é aquela principal usina nuclear, a maior usina nuclear, aliás, ali da Europa, e a informação de inteligência que chegou para a Ucrânia é que os russos teriam colocado explosivos dentro das centrais que controlam o resfriamento do material nuclear, ou seja, aqueles geradores elétricos e o sistema que, por meio de circulação de bombas de água, fazem o material nuclear ser resfriado constantemente. Se essa central é destruída, muito provavelmente, talvez não tenha uma explosão nuclear, mas vai ter um vazamento de radiação tão grande que vai afetar não só a Ucrânia, mas talvez outros países, inclusive a própria Rússia. É muito improvável que a Rússia faça isso, porque a nuvem de radiação pode ir até para dentro da própria Rússia. Só que os ucranianos não podem pressupor que isso não vai acontecer. Também ninguém imaginava que a Rússia ia invadir a Ucrânia no ano passado. Então eles estão treinando evacuação de toda a população que vive ali em volta, estão treinando serviços médicos, estão treinando serviço de descontaminação das pessoas que sejam atingidas pela radiação. Eles não podem apostar no bom senso dos russos. O bom senso dos russos é uma coisa que não tem prevalecido ultimamente. Então eles têm que treinar, eles têm que se preparar, infelizmente, para uma catástrofe nuclear. Agora, Kawaguchi, a Ucrânia afirmou que fez grandes avanços para retomar aquela cidade de Bakhmut nos últimos dias. Dá para projetar que isso tem alguma coisa a ver com os eventos do final de semana passado? Será que eles estão se aproveitando daquela confusão gerada pela rebelião frustrada na semana passada ou não? Provavelmente sim. Qual que foi a consequência política e militar dentro da Rússia? Foi que uma grande desorganização. Eu citei agora há pouco que o Prigozhin, que foi o principal líder dessa revolução, ele queria prender, dessa rebelião, ele queria prender os principais generais, o general Gerasimov e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Mas por que ele queria fazer isso? Porque ele achava que eles eram incompetentes, eles não estavam conseguindo resolver a guerra na Ucrânia. Então, há rumores, por exemplo, o general Gerasimov não é visto desde a rebelião. Chegou-se a especular que ele tinha sido preso ou destituído do seu cargo. Por quê? Porque para chegar a ponto de uma grande liderança russa atacar outra liderança, é porque, de fato, na opinião dos russos, ele não estava desempenhando bem o seu papel. Então, houve uma desorganização nas fileiras russas. Por causa disso, os ucranianos conseguiram avançar mais ou menos 1,5 km em direção à cidade de Bakhmut. Bakhmut é aquela cidade bem no leste, ali em Donetsk, e é a cidade que foi a principal vitória da Rússia nesse ano na guerra da Ucrânia. Inclusive, eu estive lá no ano passado, a cidade já estava completamente destruída em dezembro do ano passado, e agora, há poucas semanas, aí há cerca de um mês, os russos conseguiram conquistá-la definitivamente e expulsaram os ucranianos para as colinas vizinhas. Com essa tentativa de rebelião, toda essa confusão dentro das fileiras russas, os ucranianos agora já estão às portas, já estão na porta da cidade de novo e se preparando para retomá-la. Provavelmente a gente vai ver novos combates e talvez uma tentativa dos ucranianos de retomar essa cidade, que na prática não é mais uma cidade, é infelizmente uma pilha de escombros. Esse é um bom destaque. Agora, nós que noticiamos todos os dias as atualizações em relação ao conflito no leste europeu, em relação à guerra na Ucrânia e também essa crise na Rússia, o que você pode destacar? O que a gente precisa ficar atento e estar de olho nos próximos dias e nas próximas semanas? Daniel, já está acontecendo uma grande contraofensiva, ou seja, os ucranianos estão tentando retomar
aquele território que os russos invadiram a partir de fevereiro do ano passado. Essa contraofensiva, tem muita gente falando que ela está demorando, porque os ucranianos ficaram meses, pelo menos desde dezembro do ano passado até agora, reunindo armamento e forças para reconquistar a maior parte de territórios que eles conseguirem. Só que a contraofensiva já tem aí algumas semanas, pelo menos umas 3 semanas, e eles não conseguiram nenhum avanço significativo. Eles estão avançando em direção ao sul, na frente de Zaporíjia, e no leste, ali em direção a Bakhmut. Mas não conseguiram, tomaram aí menos de 10 vilarejos, uma coisa não significativa. Então, a Ucrânia já está sendo pressionada pelo Ocidente a mostrar resultado. Mas eu lembro que no ano passado também teve uma contraofensiva dessa natureza. Eles anunciaram a contraofensiva no fim de julho, e ela só de fato conseguiu o resultado, conseguiu avançar lá por setembro. Então não é uma coisa fácil. Provavelmente aí nas próximas semanas, talvez até próximos meses, a gente veja aí a grande contraofensiva ucraniana, e dependendo do resultado dessa contraofensiva que a gente vai ter uma noção se é possível que ucranianos e russos sentem para negociar a paz ou não. Se essa contraofensiva tiver um grande resultado, é possível que os ucranianos tenham aí vantagem para negociar a paz. Se ela não tiver um grande resultado, provavelmente a guerra continua. Nós, claro que contaremos com você aqui no Fast News para entender esses episódios envolvendo Ucrânia e Rússia. Kawaguchi, muito obrigado mais uma vez. Você que acompanha todos os desdobramentos da guerra na redação da Gazeta do Povo e também colabora com a gente aqui na Jovem Pan News. Grande abraço, bom fim de semana e até a próxima. Até a próxima, obrigado.